Olá, bom dia para você, seja bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo e agora são 10 horas em ponto pelo horário de Brasília. Vamos juntos conferir os destaques do Brasil e do mundo desta terça-feira? O grupo de trabalho deve apresentar nesta tarde a proposta de reforma tributária. Deputados e o Executivo tentam acelerar a tramitação da medida para ser votada ainda no primeiro semestre de 2023. A versão do relatório da reforma tributária do deputado Aguinaldo Ribeiro deve propor a criação de um imposto sobre valor agregado, o IVA dual, sobre bens e serviços, dividido entre um tributo federal e outro estadual e municipal. Assim, serão substituídos os atuais IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS. A intenção é que a tramitação da medida seja acelerada, a fim de votá-la no plenário da Casa ainda no primeiro semestre. Se, por um lado, a criação do IVA aparece como um consenso em meio às discussões, um dos principais pontos de divergência é a quantidade de alíquotas que serão estabelecidas. Pela proposta, deve haver mais de uma alíquota, sendo uma padrão, uma seletiva para os serviços essenciais, que incluem aí saúde, educação e transporte, e uma tributação para produtos que causam mal à saúde e ao meio ambiente. Atualmente, o cálculo aponta que, para manter a arrecadação com proporção do produto interno bruto, a alíquota do IVA seria de 25%. A Receita Federal e os estados já começaram a estudar detalhes operacionais para a implementação do IVA e de seu mecanismo para as novidades da reforma. O chamado Grupo de Trabalho Operacional se debruça sobre documentos fiscais e obrigações acessórias do modelo a ser implementado para estudar os prós e contras. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse que a reforma tem que ir ao plenário da Câmara ainda neste semestre, antes do recesso parlamentar. E o governo lançou o programa Desenrola Brasil para renegociação de dívidas. A medida deve beneficiar 70 milhões de brasileiros. O Ministério da Fazenda assinou a medida provisória que cria o programa de renegociação de dívidas, o Desenrola Brasil. A previsão é que a proposta vai ajudar cerca de 70 milhões de pessoas a saírem do vermelho. O público atendido pelo programa deve ser dividido em duas faixas. Para as dívidas de até R$ 5 mil, a renegociação pode ser parcelada em até 60 vezes. A previsão do governo é que as renegociações comecem a partir de julho. Isso porque o governo ainda vai fazer um leilão para que haja adesão de credores ao programa. Segundo o Ministério da Fazenda, as instituições que oferecerem mais descontos vão ser contempladas no leilão. A faixa 1 é reservada para pessoas que recebem até 2 salários mínimos ou que estejam inscritas no cadastro único. Para as dívidas de até R$ 5 mil, o Ministério da Fazenda informou que o programa vai valer para dívidas cadastradas até o fim de 2022. Além de parcelar, o devedor vai ter que pagar a primeira parcela após 30 dias. Os juros do financiamento serão de 1,99% ao mês. Podem ser financiadas dívidas de crédito rural, financiamento imobiliário, créditos com garantia real e operações com risco de terceiro. Como o devedor pode escolher um banco para renegociar a dívida, as instituições financeiras vão ser estimuladas a oferecerem melhores condições para o pagamento. Na faixa 2, serão atendidas exclusivamente pessoas com dívidas no banco. Os devedores podem fazer a renegociação diretamente com a instituição financeira. Nas duas faixas, estarão isentas de pagamento de imposto sobre operações financeiras. As dívidas de até R$ 100 nos bancos que participarem do programa vão ser perdoadas e o nome ficará limpo. Segundo o Ministério da Fazenda, 1,5 milhão de brasileiros têm dívidas com esse valor. A barragem de Kakhovka, no sul da Ucrânia, foi parcialmente destruída. O responsável ainda não foi encontrado. A destruição de uma barragem em uma área do sul da Ucrânia, controlada pela Rússia, provocou a retirada de moradores nesta terça-feira de localidades próximas, que enfrentam um risco de inundações, além de uma troca de acusações entre os dois países em guerra. A Ucrânia afirmou que a destruição da barragem aumenta rapidamente o risco de uma catástrofe nuclear na central de Zaporíjia, que usa a água da represa atingida para refrigeração, mas a Rússia e a Agência Internacional de Energia Nuclear descartaram um perigo imediato.
Autoridades designadas por Moscou denunciaram que a barragem de Kakhovka, que fica em uma área ocupada da região de Kherson, foi parcialmente destruída por múltiplos ataques, enquanto a Ucrânia acusou a Rússia de destruir a barragem para frear a contraofensiva de Kiev. Mais cedo, a Rússia destruiu uma grande represa localizada na Nova Kakhovka, causando significativas evacuações, grandes danos ecológicos e ameaças à segurança da usina nuclear de Zaporizhia. As ações da Rússia são de um Estado terrorista, de um agressor. Russia's actions are the actions of a terrorist state, an aggressor. Apesar dos alertas, o governador de Kherson, nomeado pela Rússia, Andrei Alexeyenko, afirmou que nenhuma cidade está sob ameaça de inundação depois do aumento de entre 2 e 4 metros do nível da água. A barragem de Kakhovka, tomada no início da ofensiva russa na Ucrânia, abastece a península da Crimeia, anexada por Moscou em 2014. Os danos à estrutura aconteceram depois de um dia marcado por informações contraditórias. A Ucrânia reivindicou avanços ao redor da cidade de Bakhmut e a Rússia afirmou que impediu um ataque em larga escala em Donetsk. Vamos falar sobre a previsão do tempo hoje. O dia pode ser bastante seco no centro do país, mas o tempo ficará úmido no norte de Santa Catarina, onde chove com pouca intensidade, o que ajuda a melhorar a umidade. Chuva forte mesmo nesta terça-feira será no Nordeste, principalmente no litoral. Entre Salvador e Maceió, o acumulado de água ficará próximo dos 30 milímetros. Vamos conferir então como fica o tempo em algumas cidades. Nós começamos por Joinville, em Santa Catarina. O dia por lá começou com frio, nublado e com possibilidade de garoa, registrando 16 graus às 6 da manhã, mas à tarde pode ser de sol. A máxima deve chegar a 23 graus. Na região do Nordeste do país, Maceió, em Alagoas, a previsão é que o dia seja de sol, com muitas nuvens durante o dia e deve chover a qualquer hora. A máxima pode chegar a 27 graus. E para finalizar, vamos conferir em São Paulo. Aqui na capital paulista, o dia começou com vento bem gelado, como vem acontecendo nos últimos dias. Mas a previsão é que o dia seja de sol e com poucas nuvens durante a noite. A máxima pode chegar a 23 graus. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Eu volto às 11 horas com os principais destaques do Brasil e do mundo para você ficar sempre bem informado. Até já!